Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Vamos falar sobre Thomas Hobbes, aquele contratualista inglês. E o livro em questão é O Leviatã de Hobbes em Nova Perspectiva, um estudo sobre o papel dos pressupostos na interpretação, de autoria de Jairo Rivaldo da Silva. Este aqui é um livro que eu li recentemente por conta da pós-graduação em Cristianismo e Política do Seminário Teológico Jonathan Edwards. O autor do livro é o próprio professor do módulo de Thomas Hobbes. É uma característica muito interessante, é um diferencial deste curso de pós-graduação, de que vários dos professores que ministram a aula ali escreveram livros inteiros a respeito da disciplina que eles ministram. É muito bacana isso. O livro ele é publicado no ano passado, em 2020, pela editora Dialética. É uma editora que eu particularmente não conhecia, né? Eu conheço só esse livro mesmo dessa editora. O Thomas Hobbes, ele é um teórico político, então ele é um filósofo inglês. Ele nasce em 1588 e vai morrer em 1679. Então ele vive todo esse período das revoluções puritanas, ou da Revolução Puritana. E eu já gravei um vídeo fazendo a resenha de um livro sobre a Revolução Puritana, ou sobre os puritanos, num geral, né? Se você quiser conferir, eu vou deixar o link dessa resenha aqui na descrição do vídeo para você conferir a hora que quiser. O Thomas Hobbes ele é autor do livro Leviatã, que ele publica em 1651. É a obra assim, mais famosa dele, onde ele vai defender então o Leviatã enquanto o Estado, né? A necessidade do Leviatã se erguer com a espada na mão para garantir a paz e a ordem na sociedade. Esse livro aqui ele é dividido então em 3 partes, são 3 capítulos principais, os quais abordam as seguintes questões. Capítulo 1. Os pressupostos da interpretação ortodoxa do Leviatã. Capítulo de número 2. A crítica revisionista aos pressupostos da interpretação ortodoxa do Leviatã. Capítulo de número 3. Lloyd e os aspectos revisionistas na interpretação do Leviatã. Depois disso consta também a conclusão e algumas apêndices. Calma que eu vou explicar cada um desses capítulos, né, o que é essa questão aí, toda a divisão ortodoxa e revisionista. De acordo com o professor Jairo, que é o autor do livro, existem esses 2 métodos de interpretação da obra de Thomas Hobbes. Seriam o método ortodoxo, aquele com uma maior aceitação ao longo da história, né? A maioria dos autores está indo por esse lado, e mais recentemente, então, a interpretação revisionista, da obra do Thomas Hobbes, né, principalmente do Leviatã. E ele vai então apresentar cada uma dessas visões e apresentar as críticas que essa visão revisionista faz para a interpretação ortodoxa. Primeiro eu queria comentar da minha própria visão de Thomas Hobbes, ao menos antes das leituras todas. Eu sempre gostei da visão de Thomas Hobbes, ao menos antropologicamente falando, essa visão pessimista dele da humanidade. Eu penso que entre todos os contratualistas, os 3 contratualistas, que é o próprio Thomas Hobbes, o Jean-Jacques Rousseau e o John Locke, a visão do ser humano dele é a que mais se aproximaria da visão, digamos, de Agostinho, da visão de Lutero, mesmo embora eu não concorde com as suas conclusões, né, de que a solução seria um Estado, então, absoluto, ou coisas assim. Não chego tão longe nas conclusões dele, mas essa visão do ser humano, nessa visão antropológica, eu compactuo um pouco mais com ele, né, do homem sendo fundamentalmente mal. Eu acho que isso está mais próximo da visão tipicamente cristão protestante do ser humano enquanto um ser caído. Eu sei que a Samara gosta mais da visão do John Locke, né, mas a minha posição está mais próxima aí do Thomas Hobbes. A visão de Agostinho, por um exemplo, consta nesse livro aqui, que é um outro livro lido
por conta da pós-graduação também, né? Introdução ao Pensamento Ético-Político de Santo Agostinho, onde lá na página 181, já próximo da conclusão do livro, ele diz o seguinte: conforme o que expusemos nos capítulos anteriores, fica evidente que para Agostinho a civitas, ou seja, a cidade dos homens, Agostinho tem muito disso, né, da cidade dos homens e a cidade de Deus, né? Então as civitas, o Estado, a cidade dos homens, tem uma função ético-moral, como instrumento que garante as condições para que os homens em sociedade possam viver de forma reta, rumo à vida eterna. Ou seja, para ele, às civitas cabe a tarefa de promover a fidelidade temporal dos homens, tendo em vista a verdadeira felicidade a ser alcançada, então, em Deus, daí na cidade de Deus. E também o Lutero tem aquela ideia da mão direita e da mão esquerda de Deus, né? A igreja seria a mão direita de Deus, aquela que faz com que as pessoas sejam boas, então, de dentro para fora, né? Com a ação do Espírito Santo, com a igreja, com a comunhão dos santos, com os sacramentos, e o Estado, então, que é a mão esquerda de Deus, né, levantando a espada e fazendo com que o homem seja bom, ao menos exteriormente, né? E eu vejo que isso é muito parecido com a ideia de Locke, né, do homem sendo fundamentalmente mal, então se ergue o Leviatã também com a espada na mão, forçando a sociedade a viver em paz e em ordem. Por isso eu vejo ali alguma semelhança entre eles. E é o que me faz gostar um pouco mais da visão antropológica de Thomas Hobbes, embora não a sua conclusão de um estado absoluto, totalitário, nada disso. Não vou tão longe assim. E aí, em determinado dia, eu fui pegar este livro aqui, do Ben Shapiro, para ler, né? O Ben Shapiro, que é um cara muito interessante, ele é judeu, um judeu ortodoxo, e é assim uma liderança em ascensão do conservadorismo, né? Por isso um cara muito interessante de ser lido. Aproveito aqui a deixa, né, para fazer uma propaganda, né? A Samara, minha namorada, ela é tradutora da página Ben Shapiro Brasil, então sigam lá, eu vou deixar também o link da página aqui, porque tem muita coisa interessante, o cara merece ser acompanhado e lido, tá? O que me chama atenção neste livro aqui, então, né, o lado certo da história, como a razão e o propósito moral tornaram o Ocidente grande, e a gente precisa estar acompanhando quais são as ideias ocidentais e como elas estão sendo assim atacadas, né, e corre o risco de ruir. E já na introdução desse livro, Ben Shapiro escreve que em quase toda a história humana a vida tem sido perversa, brutal e curta. Aqui ele já está fazendo uma paráfrase de Thomas Hobbes, né, onde seria aquele estado primordial de guerra de todos contra todos, né? Mas mais do que isso, lá na página 100, ele vai dizer, deixa eu me achar aqui na página 100 primeiro, né? Ele vai dizer que se o relativismo moral começou com alguém, foi com Hobbes. Aí eu li isso e fiquei, oi? Né? Como assim? E aí ele continua aqui argumentando nesse sentido, e ele vai dizer que as ideias que, digamos, Hobbes teria semeado, elas vão amadurecer com Spinoza. E então ele escreve aqui, né? Essas ideias levaram Spinoza a, como Hobbes, desacreditar a própria noção de bem e mal. E novamente, como Hobbes, levaram Spinoza a um tipo de egoísmo racional quanto à natureza do homem. Os seres humanos querem evitar a dor e buscar o prazer, né? O hedonismo daí. E aí eu fiquei encucado com isso. Como assim, cara? Relativismo moral em Hobbes? Eu que acho que a visão do ser humano dele é mais próxima do protestantismo, né? Da visão do homem enquanto ser caído, e de repente o Shapiro chega com essa de relativismo moral. E aí eu fui pegar o Léo Strauss aqui para ler, né? A filosofia política de Hobbes, logo em seguida, para tentar compreender um pouco mais Hobbes. E aí,
Para minha surpresa, o professor Jairo também menciona o Léo Strauss aqui, lá na página 16. A partir do século XX, as interpretações das obras de Hobbes, especificamente da obra Leviatã, ainda estão pautadas nos pressupostos, lembrem o subtítulo desse livro, os pressupostos dos primeiros leitores de Hobbes. A obra de Léo Strauss é um exemplo disso. Ele atribui a Hobbes a invenção da filosofia moral moderna. Segundo Strauss, Hobbes reformulou o relativismo antigo, reduzindo os direitos naturais aos desejos dos seres humanos. Ou seja, a ética hobbesiana não tinha qualquer relação com o dever. E, de fato, aqui na obra do Strauss, lá na página 26, ele fala o seguinte: a lei natural tradicional é primária e principalmente uma regra e medida objetiva. Isso a lei é tradicional, né? Objetiva. Uma ordem que obriga e que é anterior à vontade humana e independe dela. Claro, porque ela se baseia nos atributos morais do próprio Deus. É uma moral objetiva, mas ele prossegue. Ao passo que a lei natural moderna, que seria então iniciada por Hobbes, segundo aqui o professor Jairo, ou tende a ser primária e principalmente uma série de direitos, de reivindicações subjetivas, originadas da vontade humana. Ou seja, no fim das contas, a conclusão que se chega é que tanto Léo Strauss quanto aqui o Ben Shapiro, eles na verdade estão partindo dos pressupostos dessa visão ortodoxa da obra de Thomas Hobbes, aquela que o professor Jairo aqui depois vai apresentar as críticas. E por isso que eles defendem essa questão toda do relativismo moral tendo seu início na obra de Thomas Hobbes. No capítulo 1, então, o professor Jairo vai apresentar esses pressupostos da interpretação ortodoxa do Leviatã. Na página 24 eu sublinhei alguma coisa. Assim, os dois pressupostos aqui. Dois pressupostos básicos da interpretação ortodoxa do Leviatã. Uma concepção mecanicista do ser humano e da política expressa no egoísmo psicológico. O egoísmo psicológico ele define logo em seguida na página posterior, tá? Todas as ações dos seres humanos são motivadas inteiramente pelo interesse próprio. Isso seria para ele esse egoísmo psicológico, então. E o segundo pressuposto, uma concepção instrumental da razão traduzida no egoísmo racional. É sobre a razão, então, essa concepção instrumental da razão que é traduzida no egoísmo racional, ele traz a teoria dos jogos, que na teoria dos jogos nós vamos ter, então, o dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro já havia conhecido a partir de outras obras mais ligadas à administração, daí, né, a minha primeira formação é em administração, eu leciono administração. E aí, esse dilema do prisioneiro, ele funciona da seguinte maneira. Imagine que você e um amigo seu cometeram um crime. Os dois são presos, só que vocês estão presos separadamente. Vocês dois serão ouvidos pela polícia sem saber o que o outro vai falar para a polícia. Se por um acaso você ir lá, né, falar com a polícia, você dizer que você é inocente e dedar o seu companheiro, né, acusar ele é o culpado, então você será livre, você é liberto, mas o seu amigo vai passar 10 anos na cadeia. Se por um acaso o seu amigo também te traiu
e também diz que não, eu sou inocente, mas ele lá fez realmente o crime. Então os dois traíram, cada um, né, traiu o seu amigo. Então os dois vão passar 5 anos na cadeia. Mas se por um acaso dos dois, nenhum de vocês abrir a boca, se os dois ficarem quietos, né, ninguém dedar, ninguém dizer, assumir, né, que realmente cometeu, então vocês dois vão passar cada um ano preso. É um dilema. É o dilema do prisioneiro. Se você assume o risco, né, e não der do seu amigo, fica calado, talvez você passe somente um ano na cadeia. Mas se por um acaso você ficando quieto e o seu amigo te trai, você vai passar 10 anos na cadeia e ele vai ser livre. E aí, como é que você vai fazer agora? Você não sabe como é que ele vai reagir. Então, os autores colocam que a decisão mais racional nesse dilema seria trair o amigo, seria não arriscar, não correr esse risco de passar 10 anos preso enquanto o seu amigo estaria livre, e sim, você vai acusar o seu amigo, falar que você é inocente, mas vai acusar ele, vai correr o risco então de você próprio ser livre caso ele não te traia, ou ao menos passar 5 anos. O que seria uma coisa já é muito pior do que, né, se ambos colaborassem, ambos ficassem quietos e vocês passem apenas um ano presos, né? Mas você se submete a isso, você acaba estando satisfeito em passar 5 anos, porque seria a atitude mais racional a ser tomada. E aí quando a gente atribui isso à questão aqui robesiana, também no Estado, o Estado seria necessário a fim de obrigar as pessoas a cumprirem os seus contratos anteriores, porque puramente pelo egoísmo racional as pessoas acabariam traindo umas às outras, partindo dessa ideia aí da teoria dos jogos, né, e do dilema do prisioneiro. Então teria que aparecer lá o Leviatã, o Estado, para obrigar os prisioneiros a não traírem cada um o seu companheiro. Porque caso contrário, a sociedade seria um caos, todo mundo se traindo, ninguém confia mais em ninguém, e nós estaríamos nesse estado primitivo de guerra de todos contra todos. Tá? Essa então é a visão assim, ortodoxa da coisa. Depois nós vamos para o capítulo de número 2, onde vai aparecer as críticas a essa interpretação ortodoxa, né? Nós vamos conhecer a visão revisionista, mas não neste vídeo, para ele não ficar longo demais. Então esperem um pouquinho que logo mais vem o vídeo de número 2, onde eu apresento então essas críticas à interpretação ortodoxa da obra de Thomas Hobbes. Até lá, falou!